Mariana Saad quebra silêncio e resolve falar a sua versão de treta das participantes do BBB 20. Tá babado. Hoje o Nogueira divulga meu arroba. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo trazendo todas as novidades da internet pra você. E deixa eu te contar o lance que tá dando o que falar aí nas redes sociais. Olha só, a Mariana Saad resolveu quebrar o silêncio e contar a versão dela de como foi a treta entre Rafa Kalimann e Mari Gonzalez. A Mari Saad tem postado bastante coisa sobre o BBB 20 no seu stories lá no Instagram, nas redes sociais dela, e já declarou inclusive a torcida dela pra Mari Gonzalez. Elas são super amigas. Então, gente, acontece que ela na tarde dessa sexta-feira resolveu quebrar o silêncio e contar a versão dela da treta entre Mari Gonzalez e Rafa Kalimann durante o carnaval do ano passado. A história foi a seguinte, olha só, a história que circulou nas redes sociais dá conta de que Mari Gonzalez, Rafa Kalimann, Mari Saad e mais vários outros influenciadores digitais estavam todos juntos em uma casa, porque eles estavam fazendo ações, trabalhando aquela coisa toda. Estavam todos hospedados na mesma casa. Daí que em alguns Instagrams de fofoca saiu que a Rafa Kalimann estava sendo excluída na casa. Saiu essa notícia que ela estava se sentindo excluída, se sentindo mal, aquela coisa toda. Nos comentários dessas postagens, muitas pessoas disseram que quem estaria excluindo ela seria a Mari Gonzalez. As notas não diziam quem estaria excluindo ela, só falavam que ela estaria sendo excluída. Não citavam o nome da Mari Gonzalez, entendeu? Mas os internautas indicavam que seria ela. Daí que a Mari foi para os stories se justificar, dizendo que ninguém estava excluindo ninguém, que não tinha nada disso. Esses stories dela foram interpretados de várias formas. Algumas pessoas disseram que seria uma justificativa às especulações da internet e outros disseram que ela estaria confirmando que realmente era ela que estava excluindo a Rafa Kalimann e por isso ela apareceu para se justificar. Essas foram as duas opiniões aí que rolaram nas redes sociais. A história voltou à tona dentro do BBB 20 depois da briga de Rafa Kalimann com Bianca Andrade. Porque depois que as duas brigaram e a Bianca ficou chorando muito sobre isso, a Mari falou sobre esse assunto dentro da casa. A Rafa Kalimann também tocou nesse assunto algumas vezes e por isso a história voltou à tona. Dentro da casa, quando era questionada sobre esse assunto ou questionada sobre o seu jeito, a Rafa já falou algumas vezes e inclusive em uma conversa com a Mari, onde as duas estão no tanque lá da casa, lavando roupa, eu acho, a Mari questiona a Rafa se alguma vez ela foi excluída, se alguma vez ela se sentiu excluída, se alguma vez ela, Mari, fez alguma coisa pra Rafa. A Rafa, naquele momento, disse que não aconteceu nada, que aquele é o jeito dela, que ela é assim mesmo. Ela já tinha falado que também não responde muito no WhatsApp, que o jeito dela é esse jeito mais retraído, esse jeito mais introspectivo, beleza? Então, daí começa a história aí do carnaval, misturado com o que já foi dito dentro do programa e todas essas especulações e por volta e meia o assunto render de novo dentro da casa, a Mari Saad resolveu se pronunciar e dar a versão dela dos fatos. Olha só. E, gente, pra falar com vocês sobre os directs que eu tô recebendo, muita gente me perguntando como foi Casa de Salvador, agora falando papo Big Brother. Porque eu tava junto na casa, aconteceu esse lance com a Rafa e com a Mari e tudo mais, que saiu notícia que por aí que a Mari tava excluindo a Rafa e a Rafa falou isso ontem no programa, né? Estando dentro da casa, o que eu posso dizer? Primeiro, queria deixar claro que eu adoro a Rafa, não tenho nada contra ela. Esses tempos atrás, a gente até conversou pessoalmente juntas, eu e a Rafa, que eu falei, Rafa, você é muito ruim de WhatsApp, cara, você não responde, aconteceu alguma coisa, tal, mal. Não, Mari, é meu jeito, tal, fica tranquila. Então, foi a única questão que existiu, que ela disse que era uma coisa dela, no entanto, ela falou dentro da casa isso pra Mari também, que ela é assim, que não era nada pessoal. Então, foi o que aconteceu com a gente. Até gostei muito do posicionamento de como ela tava se comportando nessa parte dos meninos, com postura, encarando as coisas de frente e tudo mais. Aí me assustou ver ela falando na casa em Salvador, que a Mari estava excluindo ela, porque de fato, gente, eu não lembro disso ter acontecido. Isso não aconteceu. Então a gente chegou a perguntar isso pra ela. A Mari foi conversar com ela e perguntou, existiu isso? Ela respondeu, não existiu, não aconteceu. Então, de fato, assim, eu acho que seria um comportamento nosso muito quinta série se a gente excluísse alguém. Meu nome não tá envolvido em nada, nem falaram sobre isso, mas eu tô aqui falando, dando as caras pra falar, porque eu estava junto dentro da casa. Tava eu, Tatá, Flávia Viana, Mari Gonzalez e a Rafa.
E se tivesse acontecido isso, teria sido um comportamento que todo mundo estaria excluindo. Isso de fato não aconteceu. A gente estava todo mundo feliz, todo mundo junto, brincando, se divertindo, leve. Teve dia do barco, teve dia de camarote. A gente foi em 2 camarotes diferentes. Então, todo mundo o tempo todo se ajudando. Aí fiquei raciocinando, pensando, se tivesse acontecido isso, seria um comportamento que fica incomodado com alguma coisa, não gosta de alguma coisa. Todo mundo é adulto, né, gente? Tem que chegar e conversar. Então, eu tô torcendo muito aqui pra que a Rafa tome atitude e converse com a Mari lá dentro da casa. Igual a Mari chegou e foi falar com ela. Rafa, sinto isso, que era uma coisa daqui de fora, né? Que eu tento me aproximar e não funciona. Não lembro exatamente como foram as palavras. A Rafa poderia falar isso pra ela também. Tô sentindo que você tá me excluindo. Pra poder dar abertura pra Mari também responder. Porque a Mari também sente que quando ela vai se aproximar, acaba forçando uma situação que parece que às vezes não tem em troca. Porque a amizade é assim, né, gente? Todo mundo tem que dar 50%. Você dá um pouco, outra pessoa tem que dar também. Então, mandem boas energias positivas pra que nada disso aconteça e não vire briga. Eu realmente nunca vou torcer pra fogo no parquinho, porque isso não tá no meu coração. Eu acho também que todo mundo sai prejudicado com isso, desgasta emocionalmente à toa. Mas eu realmente, assim, não me lembro disso acontecer. Isso não aconteceu de fato, envolvendo a nossa personalidade ali, todo mundo junto. Pensar, porque como faz um tempo, a gente fica tentando relembrar que se tivesse alguém pra querer falar alguma coisa, eu acho que seria a Flávia Viana, porque a Flávia Viana, né, Flavinha, foi a única que ficou menos tempo com a gente, porque ela trabalhou igual uma doida. A gente trabalhou também, só que ela apresentou o carnaval pra um portal, não lembro exatamente qual, mas apresentou, fez entrevista com várias pessoas, entrevistou muita gente, enfim. Então ela realmente ficou na correria vivendo pro carnaval. Só, foi a pessoa que ficou mais distante por conta do trabalho. O resto estava todo mundo junto e unido ali. Então, não criem coisas na cabeça. Então, basicamente, Mariana Saad confirmou a versão da amiga Mari Gonzalez. E aí, o que você acha? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Eu nem preciso dizer que essa história ainda vai render muito. Todos os lances sobre o BBB 20 você encontra aqui no Já Contei. Eu, Ju Nogueira, te explico tudinho, sempre em ordem cronológica. É aqui que você entende tudo. Hoje também foi dia de mercado no BBB e Lucas deu nenhuma estaleca para as compras. E ele disse que fez isso exatamente para causar intriga. Alguns brothers já se deram conta disso e começou a ser conversa entre as pessoas. Ele tá na xepa. Na área externa tava ele e o Felipe e eles estavam conversando. E aí ele disse isso, olha só. Eu botei 0 ali para dar uma intriga. Não vai faltar comida. Se eu puder, se todo mundo fizer um prato igual, eu pego a minha parte e dou um pouco pro Babu. Então, daí esse assunto foi motivo de conversa entre o Pyong e a Gisele na sala. O Pyong, conversando com ela, fez um questionamento que falou mais cedo aí. Eu só perguntei pro Felipe, o Vitor Hugo chegou aqui, viu as estalecas do Lucas e falou: todo mundo atualizou, só o dele não atualizou? O Lucas não deu estalecas? Perguntou a Gisele. Não sei quanto ele tinha, porém ele está com 1.850, disse o Pyong. Ele ainda falou, ele não tinha mais que a Gabi. Se ele tinha perto da Gabi, ele doou os 150? Eles vão querer tirar o foco deles. Fica esperta. A relação entre o Pyong, o Babu e os meninos está assim estremecida. Tá tão estremecida que Pyong e Babu iniciaram uma discussão na tarde de hoje. O Pyong falou o seguinte pro Babu: eu pesquei teu jogo, Babu. Eles influenciaram o Babu pro Babu proteger eles. Só que daí, gente, o Babu se irritou com essa declaração do Pyong e disse que influenciaram o Babu, Pyong. Isso já é seu jogo também? Que influenciar? 40 anos, Pyong. Antes disso, o Babu disse pro Pyong que as pessoas acham que ele o odeia, mas ele garantiu que só não gosta do jogo do Pyong. E aí, nesse caso, a treta começou assim, ó. Na sala, o Babu entrou, se chegou perto do Pyong e disse: as pessoas acham que eu te odeio, eu só não gosto do seu jogo. E aí eles apertaram as mãos. Apesar deles estarem ali discutindo as ideias, eles não alteraram a voz, conversaram numa boa, mas não chegaram a um consenso
comum, né? Uma opinião comum sobre a história. Aí o Pyong disse que ninguém odeia ninguém na casa. E ainda falou o seguinte: eu queria ouvir de você. Quando o Felipe chegou, a minha pergunta para ele, porque a gente tinha acabado de fazer compras. Eu perguntei para ele: e aí, quanto vocês transferiram? Só que a pergunta foi só para ele. E aí ele começou a responder. Daí o Babu disse o seguinte: eu queria que ele não respondesse. O Pyong explicou por que perguntou pro Felipe, que era por curiosidade. A tarde ainda teve muita treta por causa do monstro e Marcela parece que tá cancelada nas redes sociais. Babado, né? Eu vou te contar tudinho num próximo vídeo. Fica ligado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Hoje o Nogueira divulga